Olá, preciosas, tudo bem? Mais uma manhã começando, mais uma segunda e mais uma semana que eu acredito que será uma semana abençoada, porque o Senhor, Ele é Deus que nos surpreende, Ele é Deus de novidades e as misericórdias dele se renovam todas as manhãs em nossa vida. Antes de nós continuarmos a falar um pouquinho sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é sobre Joeseba, uma mulher de coragem, uma rainha, uma princesa de coragem, eu quero pedir a você o seu apoio, tá bom? Deixa o seu joinha lá, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve no canal para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e divulgue para outras pessoas, porque nós precisamos compartilhar coisas boas, né? Já que é para influenciar alguém, que a gente consiga influenciar para o lado positivo, para o lado do bem. E Joeseba, ela é uma mulher extremamente corajosa. Mesmo diante de ameaças, Joeseba, ela toma uma decisão de fazer a coisa certa. A Bíblia nos conta essa história lá no livro de Segunda Reis, capítulo 11. Eu gostaria que depois, se tivesse um tempinho, você discorresse sobre essa história, que eu acredito que Deus vai falar muito no seu coração. Ela foi uma princesa muito corajosa. Ela decidiu mudar toda a rotina da sua vida em benefício de outra pessoa. Porque quando nós entendemos o nosso papel de servir, a nossa vida deixa de ser aquela vidinha, sabe? Olhando somente para o nosso umbigo, e a gente começa a ter uma visão ampla das coisas. Porque o nosso Jesus é o maior exemplo de servir. Jesus, ele mudou toda a vida dele por amor a nós. Porque talvez você possa perguntar, mas como assim mudou a vida por amor a nós? A Bíblia nos diz que ele é filho de Deus, ele sempre foi o filho de Deus. Ele estava ao lado de Deus Pai, lá no céu. Eu gosto muito de trazer uma linguagem mais clara para a gente entender, de boa. E aí, quando surge a oportunidade de resgatarmos de volta para Deus, Jesus decide: eu vou, Pai, eu vou assumir esse lugar. E então, quando Jesus decide a vir, ele estava assumindo a posição de servo, é isso que a Bíblia fala. Então, a Bíblia, ela está totalmente repleta de histórias de servir ao próximo e servir com amor. E foi isso que essa princesa fez. A gente não está falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de uma princesa que assume servir, que assume a postura de cuidar de outra pessoa, para não deixar que aquele legado morresse. E diante da ameaça da rainha Atalia, ela vai e rouba, que ela rapta, então ela rouba, ela tira aquela criança com muita precisão, e ela esconde aquela criança no templo junto com o seu esposo. Ela busca o apoio do seu esposo e eles começam a cuidar da vida daquela criança. Ela muda toda a rotina de vida dela em função de uma outra pessoa. E a história nos conta que durante 6 anos eles mantiveram aquela criança escondida ali no templo, cuidando, dando assistência, dando amor, instrução, ensinando aquela criança, porque aquela criança seria o futuro rei daquela nação. Mas o que é que nós queremos nos apegar aqui? Não a história em si, mas a postura dessa princesa, a dedicação, a ação de coragem que ela assumiu diante daquela situação. Era um cenário de extermínio, de muita dor, de sofrimento, de indecisões, e ela também estava colocando a própria vida em risco, assumindo aquele papel de cuidar da linhagem real. E quando nós entendemos que nós não podemos ficar, sabe, fixo nos nossos problemas, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, mas que nós podemos sim, mesmo diante de todo o sofrimento, de toda a dificuldade, estender a mão a outra pessoa, auxiliar outras pessoas. A gente deixa um legado de coragem e de fé.
e falando um pouquinho sobre esse olhar de cuidado na vida do próximo, eu vou compartilhar com vocês só um pedacinho do meu testemunho, rapidinho, porque eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque o Espírito Santo, ele nos dá essa direção. Quando eu perdi o meu esposo, há 5 anos atrás, no ano de 2021, eu estava muito depressiva, sem desejo de vida, muito triste. E em uma das minhas orações eu falei assim: Senhor, eu não tenho mais intenção em continuar, não vejo mais motivo, o mundo para mim se tornou cinza, sem cor, sem brilho, sem nada. E conversando com o Senhor, com muita angústia, eu senti o Espírito Santo falar dentro de mim: pare de olhar somente para a sua dor e para o seu umbigo e veja que ainda existe outras oportunidades, outras coisas para você fazer. Pare de ficar olhando só para você. E eu tomei aquele choque assim e fiquei meio que, sabe, em choque mesmo. E eu estava sem trabalhar, sem fazer nada, sem vontade mesmo de viver. E de repente eu recebi uma ligação para fazer um trabalho que eu nunca tinha feito, não tinha experiência. E eu disse que eu não ia fazer. E outra vez o Espírito Santo falou dentro de mim: olha a oportunidade, pare de ficar olhando só para a sua dor, só para o seu umbigo. E eu assumi a postura de fazer esse serviço que era o serviço de cuidar de idosos. Eu nunca tinha me visto dentro desse contexto, eu nunca tinha feito isso. E a partir daquele momento a minha vida passou a ter um outro sentido. Eu passei a ter um outro olhar. Eu assumi essa postura de cuidar de idosos. Me apaixonei, inclusive, pelo cuidado. Continuo apaixonada por eles, cuidando dos idosos, me doando, na verdade, doando um pouquinho da minha vida em benefício do outro. Porque quando a gente tem essa visão, o legado que a gente deixa é um legado de proteção, é um legado de perseverança, é um legado de fé, de coragem. E foi isso que Joeseba fez. Ela deixou de olhar somente para ela mesma, porque ela estava num lugar confortável, ela era uma princesa, mas ela deixou de olhar somente para ela e ela olhou para o outro lado da história, que foi a situação daquela criança que ia morrer inocente e não ia ter oportunidade de dar continuidade à linhagem real. O que eu quero trazer para as nossas vidas nesta manhã? Ter fé, atitude, coragem, lealdade faz a diferença, não somente nas nossas vidas, mas na vida de outras pessoas. Seja uma Joeseba na vida de outras pessoas. Auxilie alguém que precisa da sua ajuda. Dê uma palavra de vida para alguém que precisa, né, de uma palavra de fé, de esperança, de vida em determinados momentos. Auxilie alguém que está no chão. Nós estamos vivendo em um mundo onde é muito fácil empurrar mais para próximo do abismo, né? Mas o Senhor nos ensina a ter sempre uma palavra de vida, uma palavra de fé. Vamos parar de ficar olhando somente para a nossa dor, mas olhar também o outro com um olhar de amor, um olhar de empatia, saber aproveitar a oportunidade de ajudar alguém a sair do fundo do poço. Isso faz toda a diferença, porque quando nós temos essa visão, esse olhar, nós nos aproximamos mais um pouquinho do nosso Jesus, porque foi isso que Jesus fez. Jesus, ele veio, ele deixou todo o seu reinado, ele deixou toda a sua glória, e a Bíblia diz que ele assumiu um lugar de servo para cuidar de outras pessoas, para se doar por outras pessoas. Que sejamos essa Joeseba, que cuidemos de vidas, que amparemos pessoas que estão à beira do abismo, à beira da dor, do sofrimento e que já perderam a esperança. Porque quando nós entendemos isso, nós conseguimos resgatar pessoas e deixar um legado diferenciado. Que seja essa a nossa atitude. Que sejamos essa mulher, Joeseba, na vida de outras mulheres, na vida de outras pessoas. Deus abençoe. Uma semana de muita paz, uma semana de vitória, de boas oportunidades. Que a bênção do Senhor nos alcance onde quer que cheguemos e que sejamos, sim, mulheres de fé, mulheres de coragem, mulheres leais para vivermos tudo aquilo que o Senhor determinou para nós. Beijos. Boa semana.